Olá, tudo bem? Antes de tudo, um aviso inicial e também um agradecimento. Antes da gente começar, esse vídeo ele aborda temas extremamente sensíveis, como abuso psicológico, violência doméstica, suicídio, depressão e relacionamento tóxico. Se algum desses temas for um gatilho para você, assiste esse vídeo com cautela. Sua saúde mental vem em primeiro lugar. Acompanhe que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou tentar convencer uma pessoa. Além de você que está assistindo esse vídeo, também o editor. Porque caso você não saiba, e eu espero muito que você não saiba dessa informação, porque, seria estranho você saber disso do nada assim. O editor desse vídeo, ele é um grande fã de Boa Noite Pum Pum. Sabe, daqueles que já leu o mangá muitas vezes e defende a obra com unhas e dentes. Então, enquanto ele edita isso aqui, provavelmente discorda de metade do que eu vou falar inicialmente, eu quero apresentar uma interpretação diferente. Eu particularmente não acho que Boa Noite Pum Pum seja uma história apenas sobre depressão, mas não principalmente. Para mim, Boa Noite Pum Pum é uma história muito mais sobre auto-engano, sobre as mentiras que contamos para nós mesmos para suportar a nossa própria existência. É sobre o momento que essas mentiras acabam. E é isso que eu quero te convencer hoje. Porque todo mundo enxerga Pum Pum com depressão. Vamos começar sendo justos. E mais do que justos, vamos começar sendo humanos. As pessoas não estão erradas quando veem depressão em Pum Pum. O mangá é um catálogo meticuloso do sofrimento humano, abuso familiar, solidão, trauma infantil, ansiedade, ideação suicida, desesperança. Mas eu quero falar sobre por que tantas pessoas se veem nessa lista. Porque não é só que o mangá retrata a depressão. Ele retrata de um jeito que quem já passou por isso reconhece imediatamente. Não é uma versão didática de um manual de psiquiatria. É uma versão vivida. A versão de quem já acordou sem conseguir sair da cama, de quem já respondeu estou bem centenas de vezes enquanto gritava por dentro. A baixa autoestima de Pum Pum não é apenas timidez. É uma aniquilação do seu próprio eu. A ponto de que ele se torna uma caricatura de um pássaro, algo pequeno, algo que pode ser facilmente ignorado. E se você já se sentiu invisível, você entende Pum Pum ao nível que vai além da análise racional. Você sente ele. A sua família, que também são pássaros, nos diz uma coisa um tanto quanto perturbadora. Essa é uma herança, talvez até mesmo uma maldição geracional. Dores que passam de pai para filho como uma doença silenciosa. E é por isso que tantas pessoas se apegam a essa interpretação. Não é só porque ela é válida, é porque ela é pessoal. Quando alguém diz Pum Pum é sobre depressão, muitas vezes a pessoa está dizendo que eu me vi nesse personagem. Finalmente alguém entendeu o que eu sinto. Eu não tô mais sozinho nessa escuridão. E particularmente eu acho isso extremamente bonito e muito importante. É o que a arte faz de melhor, nos faz sentir compreendidos. Mas eu só quero deixar uma coisa clara. Eu não tô aqui pra negar a presença da depressão nessa obra, isso seria particularmente um absurdo. A depressão está em cada canto desse mangá. Nos silêncios, na paralisia, na incapacidade de se conectar. A depressão é real e extremamente palpável, é um dos pilares emocionais da narrativa e eu não vou ignorar isso. Porém, eu acho que o principal não é a depressão. Eu acho que a depressão é um sintoma, mas não exatamente a causa. Existe algo anterior, mais profundo, que alimenta essa depressão. E esse algo pra mim é o auto-engano. A depressão está extremamente presente, sim, isso é um fato, mas ela também não é o motor da história, é o combustível queimando. O motor e a coisa que faz tudo se mover é a incapacidade do Pum Pum de encarar a verdade sobre si mesmo. O que eu quero propor não é substituir a interpretação da depressão, mas sim convidar você a olhar para uma outra janela. Uma janela que pergunta, e se a depressão for a consequência e não a origem? O que me incomoda em algumas discussões quando Pum Pum é sobre depressão vira uma sentença final que impede outras leituras. É quase como se a gente desse um diagnóstico clínico para a obra. Como se o desconforto fosse tão grande que precisássemos de um diagnóstico para domesticá-lo. A obra merece muito mais do que só esse rótulo. E você também. Mas também dito isso, é inegável que a maestria que Asano retrata a depressão. Ela não é romantizada, estilizada. Ela é feia, suja, desconfortável. Faz o leitor querer tomar um banho depois de ler. Ele não quer que você ache a depressão bonita. Ele quer que você entenda que ela dói. E para quem já assistiu essa dor, essa representação é validadora. É a prova de que alguém entendeu. O auto-engano como tema central. É exatamente aqui que eu quero falar agora, sobre essa outra janela. Particularmente, vamos ver se o editor concorda, discorda. Gostaria muito que você concordasse e discordasse de mim. A minha tese central é que Boa Noite Pum Pum não é sobre depressão. A depressão é um sintoma. A ferrugem visível, mas não a original. A falha de fábrica de Pum Pum é a sua completa incapacidade de encarar a realidade como ela é. Uma incapacidade que vem de sua infância. A luneta é o símbolo perfeito. Pum Pum passa a infância olhando para o céu, para as estrelas, para o futuro distante e idealizado. Ele não olha para o chão que pisa, para a casa onde vive, para as pessoas ao redor. A luneta é seu primeiro instrumento de auto-engano, uma ferramenta para focar em qualquer coisa longe demais para machucá-lo. A idealização de Aiko não é amor puro, é mais uma fuga. Desde o primeiro capítulo, Aiko é a menina que acredita nas fantasias dele sobre o fim do mundo. Ela não é uma pessoa real, ela é a guardiã de um mundo de fantasia onde ele pode se esconder. Essa dinâmica não muda na vida adulta, ela só se aprofunda. Na vida adulta, Pum Pum é uma longa espera messiânica. Ele espera que algo ou alguém mude tudo, mas nunca tomou
uma atitude para ser agente da própria existência. E tem um elemento que é a personificação máxima do auto-engano, o deus do Pum Pum. Pum Pum não é religioso, mas ele criou um deus para si mesmo. Um deus que aparece nos momentos de desespero com um sorriso cínico. E o que esse deus faz? Ele nunca se oferece uma ajuda real, ele nunca estende a mão. Ele apenas comenta, observa e ri, porque é conveniente. É mais fácil acreditar que existe uma entidade superior no controle do que aceitar que o universo simplesmente não se importa. O deus de Pum Pum é o auto-engano de forma divina. O mais genial é quando o deus aparece em momentos chaves, quando a verdade está batendo na porta. Em vez de oferecer clareza, ele oferece distração, ambiguidade, uma piada cínica. Por que Deus não quer que Pum Pum melhore? Porque se o Pum Pum melhorasse, o Deus deixaria de existir. O Deus precisa do Pum Pum quebrado. Assim como o auto-engano precisa da mentira para sobreviver. A depressão e o auto-engano se entrelaçam de uma forma extremamente perigosa. A depressão vira o véu conveniente do eu sou assim, não consigo, o mundo é horrível. Mas transformar dificuldades reais em uma identidade imutável é auto-engano na sua forma mais pura. É transformar uma condição em uma prisão. É rezar para um Deus que não vai te responder e fingir que a culpa é dele. Sacou essa? Crítica sutil, crítica bem sutil, ó. Em certos momentos, o auto-engano de Pum Pum é tão extremo que beira a inverossimilhança. Ele recebe sinais tão claros que sua cegueira parece menos uma falha humana e mais uma teimosia do autor para manter a espiral descendente. O próprio Deus entrega verdades escancaradas que Pum Pum simplesmente se recusa a ouvir. Apesar disso, a forma como o auto-engano é mostrado como processo gradual é genial. Não é um evento, é um hábito. Pequenas fugas diárias que se acumulam silenciosamente até formarem uma montanha intransponível. E o Deus que é a cereja desse bolo é a materialização do auto-engano, a prova de que Pum Pum não quer respostas, ele quer companhia na escuridão. O deus do Pum Pum é o hábito tomando forma, sentado ao seu lado dizendo, fica aí, tá mais quentinho. Pum Pum é vítima e responsável ao mesmo tempo. Aqui a conversa vai ficar um pouquinho mais espinhosa. Porque se o auto-engano é uma escolha, como eu posso dizer que Pum Pum se engana se ele também foi uma vítima? E ele foi, e isso é absolutamente inegável. Pum Pum é a vítima de abuso, negligência, de um ambiente que o quebrou mesmo antes que eles pudessem formar memórias conscientes. Seu sofrimento é legítimo, real, ele merece ter toda a empatia. Porém, entender Pum Pum é entender que o menino nunca teve chance, que foi moldado pelo caos antes de aprender a falar. Mas existe uma frase que pra mim define o cerne moral dessa obra. Entender alguém não significa absolver alguém. Asano nos faz caminhar na mente de Pum Pum. Sentir o cheiro da podridão, ele nos desafia a manter a lucidez. Porque Pum Pum, ao mesmo tempo que é vítima, também é responsável. Ele não escolheu o abuso que sofreu, mas ele escolheu se isolar repetidamente. Não escolheu a solidão inicial, mas escolheu alimentar essas fantasias em vez de se conectar com pessoas reais que estavam ali, estendendo a mão. Pessoas como Sashi. A passividade de Pum Pum não é só sintoma clínico, é também uma escolha ativa. Cada página ele escolhe o caminho mais fácil, o da inação, o de culpar o universo pela própria miséria. E veja, mostrar isso não é culpar a vítima. Culpar a vítima seria dizer que ela mereceu isso. Eu tô dizendo que, apesar de todo o sofrimento legítimo, ele ainda tinha agência. Ele ainda podia fazer escolhas difíceis e não fez. Essa dualidade, ser vítima e ser responsável, que torna Pum Pum um personagem tão perturbador. Ele não é um mártir inocente, mas também não é um vilão cruel. É algo muito mais humano e muito mais difícil de digerir. Ele é ambos. Essa obra não nos oferece o conforto de respostas fáceis, apenas nos deixa com perguntas. Até que ponto nossas circunstâncias nos definem? Até que ponto somos responsáveis pelo que fazemos? Até que ponto somos responsáveis pelo que fazemos conosco? Asano às vezes dificulta essa navegação, porque Pum Pum adulto é tão apático que a ideia de agência parece quase uma abstração filosófica, não é algo tangível. A fronteira entre não consegue agir e não agir fica borrada demais. E nem sempre parece uma ambiguidade intencional. Em alguns trechos parece mais uma falha de construção de personagem. No entanto, é exatamente essa recusa em dar respostas fáceis que torna a obra memorável. Asano não está interessado em confortar o leitor, ele quer que você debata. A coragem de criar um protagonista é simultaneamente digno de pena e de reprovação, que particularmente isso é algo muito raro na ficção no geral. Essa zona cinzenta onde a arte realmente acontece. Pum Pum habita nessa zona como muitos poucos personagens conseguem. Aiko, a morte e a culpa compartilhada. Se o auto-engano é o tema central, Aiko Tanaka é sua maior vítima e também o seu maior símbolo. Para Pum Pum, Aiko nunca foi uma pessoa de verdade, era simplesmente uma ideia, uma promessa, um sonho. Durante toda a juventude, ele não se apaixonou pela Aiko real, com seus defeitos, traumas e complexidade. Ele se apaixonou pela lembrança idealizada de uma menina que validava suas ilusões de infância. Quando a reencontra adulto, ele não vê a mulher quebrada, cínica e profundamente machucada que ela se tornou. Ele vê a materialização de sua fuga. Ele projeta nela toda a esperança de uma vida que magicamente faria sentido. Se eu tiver a Aiko, tudo ficará bem. E esse mantra silencioso é o seu auto-engano. Mas a Aiko real tinha traumas próprios, mentiras próprias e uma escuridão própria que não cabia na fantasia de Pum Pum. Quando ela se recusa a ser a salvadora com quem ele esperava, o sonho quebra. Pum Pum não reagiu com tristeza, reagiu com frieza, com violência, porque o que ele amava não era a Aiko, era o sonho. E sonhos quebrados deixam estilhaços que machucam todos ao redor. Então chegamos ao momento mais sombrio da obra.
a morte de Aiko. No ápice da complexidade moral, Pum Pum não deixou o gatilho, mas também não pode fingir que não estava lá. A culpa é compartilhada. A mãe abusiva que destruiu Aiko desde a infância, Pum Pum que usou ela como uma muleta emocional e a descartou quando não serviu mais para o seu propósito. A própria Aiko também carregava seus altos enganos e fez sua própria escolha final. A obra espalha essa culpa como cinza sobre todos e também sobre nós leitores. A mãe da Aiko deu a arma, Pum Pum deu a munição na mão de uma pessoa instável. No final, o que ele queria que acontecesse? É preciso fazer uma crítica bem importante aqui. A morte da Aiko corre o risco de ser lida como um sacrifício narrativo. A mulher que morre para impulsionar o arco do protagonista masculino. É um tropo perigoso e recorrente na ficção. Por mais poderosa que seja essa execução, Aiko merecia um destino que não fosse apenas o catalisador do desenvolvimento de Pum Pum. Eu acho que ela merecia uma chance de se salvar. Ainda assim, eu devo admitir que a construção dessa tragédia é magistral. Não é um choque gratuito jogado para manipular o leitor, é resultado lógico quase inevitável de centenas de páginas de auto-engano. E quando a morte finalmente chega, não surpreende. Ela confirma o que já sabíamos, mas não queríamos aceitar. É esse tipo de tragédia mais difícil de digerir, aquela que poderia ter sido evitada. Por que sobreviver à verdadeira punição? Depois de tocar no fundo mais escuro, Ino Asano faz uma jogada genial. Ele deixa Pum Pum vivo. Se essa fosse apenas uma história sobre depressão e suicídio, no fim provavelmente seria trágico. E de certa forma libertador, a morte como uma fuga final. Mas não é sobre isso que o mangá fala, não é? Se a minha tese estiver correta, essa obra é sobre auto-engano. A morte seria exatamente o que o Pum Pum sempre quis. A fuga definitiva, a última mentira confortável, a ausência total de responsabilidade. Sobreviver, por outro lado, é a verdadeira punição. A pior punição de Pum Pum não é morrer, é continuar vivendo. Acordar todos os dias carregando o peso insuportável das memórias. Ver o rosto da Aiko sempre que fechar os olhos, saber que nada, absolutamente nada desfará o que foi feito. A consequência do auto-engano não somem com o tempo. Elas não se dissolvem, elas ficam. A gente precisa aprender a conviver com elas. O epílogo do mangá não é feliz. Particularmente, não se engane achando que tem uma redenção. Pum Pum não está curado, não encontrou paz. Ele tá lá, vivendo uma vida cinzenta, comum, ao lado de pessoas que se importam com ele, mas nunca entenderão completamente o que se passa em sua mente. Ele carrega o fardo de seguir em frente sem esperança. Sem motivo grandioso, ele apenas continua, porque a vida continua, indiferente aos nossos dramas. Isso é muito mais difícil e muito mais corajoso do que simplesmente desaparecer. Ao manter Pum Pum vivo, Asano recusa a saída fácil da tragédia redentora. Ele nos força a olhar para o que sobra quando tudo dá errado. E o que sobra não é a glória, não é a lição de moral, não é um final feliz. O que sobra é apenas a vida, comum, medíocre e miseravelmente persistente. É continuar vivendo quando tudo dentro de você grita para parar. E talvez o ato mais corajoso que o ser humano pode realizar é continuar. Apesar de todo o impacto, eu confesso que o epílogo me parece um pouco curto demais para o investimento emocional que fizemos. Depois de centenas e centenas de páginas de sofrimento intenso, recebemos apenas alguns capítulos e uma resolução ambígua e contida. Entendo que a ambiguidade é intencional e que faz parte da mensagem, mas como leitor eu me senti um pouco abandonado. Queria um pouco mais de tempo para processar, um pouco mais de acesso ao que se passa na mente do Pum Pum depois disso. Ainda assim, a decisão de mantê-lo vivo é uma das mais poderosas que eu já vi em uma obra de ficção. A mensagem implícita de que continuar vivendo apesar de tudo é um ato de resistência. Ressoa profundamente, mas não é uma mensagem feliz, não é uma mensagem de autoajuda barata, é uma mensagem verdadeira. A verdade é que em um mundo saturado de finais fabricados e redenções convenientes, valeu, a vida não oferece finais épicos, a vida apenas continua, e continuar já é por si um ato de coragem. Então, meu mano editor, meu caro telespectador, a gente chegou aqui no final. E se você, editor, passou os últimos minutos editando esse vídeo, ouvindo cada argumento, cada crítica, agora eu quero falar diretamente com você sem rodeios. Você continua discordando de mim? Continua achando que Boa Noite Pum Pum, acima de tudo, é uma obra sobre depressão? Ou pelo menos conseguiu enxergar a obra por essa outra perspectiva? A do auto-engano como motor, apesar de toda a tragédia. Independente da sua resposta, eu quero agradecer muito. Obrigado você por estar editando esse vídeo, mesmo discordando de algumas coisas. Obrigado por debater mentalmente cada ponto enquanto organizava as cenas. É esse tipo de parceria que faz o conteúdo valer a pena. E pra você que tá assistindo, sim, você, achou que eu não ia te ver do outro lado da tela, né? Depois desses minutos todos, eu quero saber, você concorda comigo? Acha que o auto-engano realmente é o tema central ou continua acreditando que é principalmente sobre depressão? Deixe nos comentários, eu quero muito ler a sua interpretação. Porque essa não é a verdade definitiva sobre essa obra, é apenas a minha leitura sobre ela. Talvez seja isso que torna o Pum Pum tão especial. Cada leitor termina carregando uma versão diferente. Um espelho que reflete não a obra, mas particularmente quem a segura. A versão que ficou comigo não é de uma história sobre depressão, é mais uma história sobre auto-engano e de uma história sobre o que acontece quando passamos tempos demais mentindo para nós mesmos, sobre as consequências, as encenações, os sonhos que existem e sobre o preço de fugir da realidade. Antes de ir, se você gostou dessa discussão, eu quero deixar 4 recomendações sobre obras que conversam com temas que a gente já explorou aqui. De anime, eu quero deixar para você Saigansu no Lion, um jovem jogador de shoujo que enfrenta depressão profunda e solidão, mas aos poucos descobre que pequenas conexões humanas podem trazer alguém de volta
volta à vida. É a luz que entra pelas frestas depois da escuridão total de Pum Pum. No filme, temos Manchester à beira-mar, um homem que carrega uma culpa esmagadora sobre uma tragédia que involuntariamente causou. Não há uma redenção fácil, apenas a vida que continua e o peso não some. Um dos retratos mais honestos das culpa e luto no cinema. De um filme, olha, quem diria, O Estrangeiro, de Albert Camus. Um homem emocionalmente desconectado que enfrenta o absurdo da existência com uma indiferença que ecoa a apatia de Pum Pum adulto. A raiz filosófica do isolamento que o mangá representa visualmente. Tem uma série chamada Fleabag, de Phoebe Waller. Uma mulher que usa humor ácido e autossabotagem não para enfrentar uma culpa que a consome. Assim como Pum Pum, ela mente para si mesma constantemente, mas aos poucos encontra pequenos momentos de honestidade, engraçada, devastadora e profundamente humana. A vida é difícil. Encarar a verdade é difícil. Admitir nossas próprias mentiras talvez seja uma das coisas mais dolorosas que podemos fazer. Mas continuar vivendo é mais. A você que chegou no final desse vídeo, eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Espero muito que você tenha gostado dos vídeos. Por favor, comente uma coisa. Se inscreva no canal. A gente se espera no próximo relato. E ao editor, muito obrigado por estar editando isso aqui. Depois a gente sai na mão 5 minutinhos para ver quem tá certo sobre essa obra.